Resumo de Renascer dia 25 a 30. Augusto fica chateado quando o pai o critica na frente de Rashid. Morena revela a Lu que gostaria que a professora e João Pedro tivessem um romance. Sandra confessa à mãe que está apaixonada por João Pedro. Venâncio decide procurar Teca. Inácia alerta José Inocêncio para ter cuidado com Rashid. Pastor Lívio dirige o jipe com Padre Santo no carona e nota que ele faleceu. José Inocêncio fica desolado com a morte de Padre Santo. Diocleciano se preocupa com a aproximação de João Pedro e Sandra. João Pedro apresenta Sandra Morena. Pastor Lívio se emociona com a homenagem a Padre Santo feita pelos assentados. Pastor Lívio afirma que permanecerá na região para ajudar os assentados. Venâncio estranha a cooperação de Eliana para encontrar Teca. Teca flagra Venâncio e Eliana juntos. Egídio pressente que Dona Patroa esteja lhe escondendo algo. Rashid mostra interesse em comprar a venda de Norberto. Eliana diz a Venâncio que eles podem dar o neto que José Inocêncio tanto quer. Teca avisa Venâncio que volta para casa se ele parar de enganar Buba. Buba agradece a Venâncio por ter trazido Teca de volta para casa. José Inocêncio fica furioso quando Diocleciano conta que João Pedro tem um relacionamento com Sandra. Inácia percebe que Mariana não gosta de saber que João Pedro e Sandra estão juntos. João Pedro confessa a Zinha que nunca deixou de pensar em Mariana. José Inocêncio sonha com Maria Santa. Augusto fica apavorado ao ser flagrado por Damião conversando com Ritinha. Kika se surpreende ao ser abordada por um policial por causa da documentação do carro que Bento lhe deu. Inácia acredita que Mariana é a terceira tocaia de Belarmino contra Inocêncio. Dona Patroa conta a Egídio que a filha do casal está com João Pedro. Kika termina a relação com Bento. João Pedro vê a fúria nos olhos de Egídio ao deixar Sandra em casa. João Pedro confronta Egídio. Egídio tranca a filha no quarto. João Pedro se surpreende ao encontrar Mariana tomando banho de cachoeira. Sandra foge da fazenda do pai e vai para a casa de João Pedro. João Pedro beija Sandra, mas pensa em Mariana. Egídio acusa José Inocêncio de ter matado Firmino e o coronel Belarmino. Inácia alerta Mariana sobre seu comportamento com João Pedro. Morena defende João Pedro, quando José Inocêncio reclama do filho. Damião comenta com Diocleciano e Zinha que sentiu cheiro de morte na conversa de José Inocêncio com Egídio. João Pedro garante a José Inocêncio que não precisa de seu consentimento para se casar com Sandra. Pastor Lívio comunica a Egídio que pretende honrar a luta de Padre Santo. João Pedro enfrenta Egídio para defender Sandra. Augusto se afasta de Ritinha, por temer alguma atitude de Damião. José Inocêncio reclama dos filhos para Rashid. Egídio anuncia a Sandra que ela não tem mais pai. Morena diz a Sandra que João Pedro está pagando um alto preço para estar ao lado da jovem. José Inocêncio pede desculpas a João Pedro por tê-lo acusado de ladrão. Mariana fica satisfeita ao ouvir José Inocêncio dizer a João Pedro que deseja que o filho mande Sandra embora. João Pedro diz a José Inocêncio que Sandra não é assunto dele. Venâncio conta a Buba que Eliana o ajudou a encontrar Teca e confessa que se deixou envolver pela ex-mulher. Kika aconselha Eliana a esquecer Venâncio. Pastor Lívio comenta com Joana que estranhou o fato de Dona Patroa ter colocado para fora de casa. Rashid pergunta a José Inocêncio se não seria um mau negócio Egídio morrer, após o casamento de Sandra e João Pedro. Damião teme que Ritinha esteja flertando com Augusto. Kika conta a Venâncio que Eliana foi para Ilhéus. Damião avisa a José Inocêncio que a nora do patrão chegou e veio lhe fazer uma visita.